Vamos lá dar continuidade para a correção das nossas perguntas, aquelas que eu mandei para vocês por e-mail. E agora nós vamos entrar na pergunta de número 19, aonde se discute um pouquinho da perícia social. Antes de fazermos a correção desta pergunta, eu gostaria de indicar dois referenciais teóricos que sempre caem em concurso e que vale a pena vocês estudarem, tá? O primeiro é esse livro aqui, O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. É o artigo da Eunice Terezinha Fávero. O nome do artigo é O Estudo Social, Fundamentos e Particularidades de sua Construção na Área Judiciária. Esse artigo, ele discute sobre a perícia social, sobre o laudo social, sobre o relatório social, sobre o parecer social. Vale a pena ler. E também este documento produzido pelo conjunto Cefes-Cres, Atuação de Assistentes Sociais no Sócio Jurídico, Subsídios para Reflexão. Foi um documento produzido no ano de 2014 e ele traz de forma geral sobre a atuação do assistente social no sócio jurídico. Essa pergunta de número 19, ela foi tirada integralmente desses parâmetros aqui, tá? Essa pergunta faz uma citação da Fávero, deste artigo, contudo, as alternativas foram tiradas desses parâmetros aqui, tá? Então, se sobrar tempo, vale a pena ler esses parâmetros também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou lendo e, ao mesmo tempo, eu vou trazendo qual que é o elemento errado ou equivocado das alternativas. Então, pergunta de número 19. A perícia, quando solicitada a um profissional de serviço social, é chamada de perícia social, ou seja, é uma atribuição privativa do assistente social. Recebendo essa denominação por se tratar de estudo e parecer, cuja finalidade é subsidiar uma decisão via de regra judicial. Fávero, 2003. A respeito da perícia social, é correto afirmar que: alternativa A. A perícia realizada pelo assistente social pode produzir uma verdade sobre determinada realidade social, envolvendo indivíduos, grupos, instituições, populações, e, nesse sentido, cabe a afirmação de uma verdade absoluta e a histórica. Na verdade, essa alternativa está errada. Por quê? Porque o processo de perícia social não cabe a afirmação de uma verdade absoluta e muito menos a histórica. O processo de perícia social, ele serve para levantar elementos, mas não significa que aqueles elementos levantados pelo assistente social é uma verdade absoluta e acabada. E, além disso, o assistente social precisa compreender a questão histórica. Então, por isso que essa alternativa está totalmente equivocada. B. A opinião profissional deve estar orientada para apontar em que medida uma intervenção do poder coercitivo do Estado, do poder judiciário, pode potencializar o acesso desses sujeitos a seus direitos, a depender dos elementos que compõem aquele contexto histórico, aquele momento que a perícia foi realizada. Aparentemente, essa alternativa está correta, porque através da perícia social, o assistente social busca fazer com que aqueles usuários tenham acesso aos seus direitos fundamentais. E, além disso, a perícia social, ela é situada num momento histórico, num determinado contexto. Então, por exemplo, uma perícia social que eu realizo hoje em uma determinada expressão da questão social, eu posso concluir algumas questões que daqui 10 anos eu concluo de forma diferente. Por quê? Porque a perícia social, ela é situada num contexto histórico e um contexto social. Então, essa alternativa aparentemente está correta. Vamos tentar eliminar as outras para ver se realmente essa é a correta. A C. Alguns quesitos são perguntas que se referem às facticidades com as quais o assistente social pode fazer afirmações pela própria condição de testemunha, conforme prevê o Código de Ética e a Resolução Cefes número 559. Alguns quesitos, agora eu vou tentar responder de forma correta, tá? Alguns quesitos são perguntas que se referem às facticidades com as quais o assistente social não pode fazer afirmações pela própria condição de não testemunha, conforme prevê
o Código de Ética Profissional e a Resolução CEFES número 559 de 2009. Então, vocês viram que, na verdade, a pessoa que elaborou essa pergunta, ela tirou a palavrinha não. E essa palavrinha não faz uma diferença danada quando a gente analisa essa resposta. Olha lá, alguns quesitos são perguntas que se referem às facticidades com as quais o assistente social não pode afirmar pela sua própria condição de não testemunha. Quando eu sou testemunha, eu posso afirmar determinadas questões. Agora, se eu, enquanto assistente social, faço uma perícia social, eu tenho que tomar muito cuidado com as afirmações que eu vou realizar. Porque ali naquele momento, eu estou enquanto técnico, tá? Então, essa alternativa está errada. Cuidado com essa questão da palavrinha não, ou daquelas palavrinhas que fala totalmente, aquelas palavrinhas que generalizam, tá? Tomem muito cuidado. Se vocês pegarem, por exemplo, essa alternativa, foi tirado a palavrinha não. Além disso, no Código de Ética e nessa própria resolução, fala da questão do assistente social depor enquanto testemunha. Então, tomem cuidado, estudem essa resolução, estudem a parte do Código de Ética que fala sobre o sigilo profissional, porque geralmente isso cai muito em concurso. Então, nessa alternativa foi tirada a palavrinha não, e isso faz uma tremenda diferença na interpretação do texto. D. Reinterpretar os quesitos formulados para o perito social é de grande importância técnica. Beleza, até aí correto, né? E não atinge a dimensão ética. Ao contrário, tem uma forte dimensão ética nesse processo de reinterpretar os quesitos, tá? Então, o que está errado e errada nessa alternativa, na verdade, é que fala que não tem uma dimensão ética. E, na verdade, essa reinterpretação dos quesitos possui uma dimensão ética fundamental. Então, por isso que está equivocado essa alternativa. E todas as assertivas anteriores estão corretas e errado, porque a gente já viu que tem várias alternativas que estão equivocadas e erradas. Então, a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a alternativa B. A opinião profissional deve estar orientada para apontar em que medida uma intervenção do poder coercitivo do Estado, do poder judiciário, pode potencializar o acesso desses sujeitos a seus direitos, a depender dos elementos que compõem aquele contexto histórico, aquele momento que a perícia for realizada. Agora nós vamos para a pergunta de número 20. A pergunta de número 20 fala sobre a discussão de multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Vou explicar bem resumidamente, porque com certeza vocês leram algumas questões sobre isso para o concurso, mas só para relembrar. A multidisciplinariedade, o que é? A multidisciplinariedade significa eu tenho várias profissões, psicologia, serviço social, direito, medicina, e essas profissões, cada um fica no seu quadrado e cada um dá a sua opinião técnica em relação a um determinado problema, uma determinada expressão da questão social, e de forma mínima eles conversam entre si. Cada um fica no seu quadrado. Essa é a discussão de multidisciplinariedade. A interdisciplinariedade, eu tenho várias profissões, mas essas profissões estabelecem um processo de diálogo constante entre si, troca de informação constante entre si. É o direito conversando com o serviço social, que conversa com a medicina, que conversa com a psicologia, contribuindo para discutir uma determinada expressão da questão social. Eu tenho as especificidades de cada profissão, tá? Eu não deixo de ter as especificidades do serviço social, da psicologia, da medicina. Mas só que, embora eu tenha as especificidades, essas profissões estabelecem um diálogo constante no seu cotidiano profissional. Já a transdisciplinariedade,
as especificidades das profissões desaparecem. Ou seja, eu, enquanto assistente social, domino um conhecimento coletivo, a psicologia domina um conhecimento coletivo, o direito domina o conhecimento coletivo, as especificidades das profissões desaparecem. Bom, quando nós discutimos sobre multi, inter e trans no serviço social, os autores vêm apontando que a nossa profissão tem que lutar pela interdisciplinariedade. Por quê? Porque a interdisciplinariedade, eu não perco a especificidade da minha profissão, aquilo que está nas atribuições e nas competências do assistente social, mas ao mesmo tempo eu estabeleço um diálogo constante entre as demais profissões. Então, prestem atenção que as alternativas sempre vão direcionar para a perspectiva da interdisciplinariedade, não da multi e muito menos da transdisciplinariedade, tá? Tendo essa concepção, vamos lá. Pergunta de número 20. Ao afirmar que a realidade social só pode ser entendida numa abordagem sintetizadora que permita uma visão dialética entre as partes, fornecendo elementos para a construção de um sentido total, se pressupõe uma prática profissional que eu falei para vocês. Qual é a prática que nós, enquanto assistentes sociais, temos que lutar? Nós não vamos perder a perspectiva da nossa profissão, mas ao mesmo tempo, nós vamos estabelecer um diálogo, nós vamos estabelecer uma discussão dialética entre as profissões. Que perspectiva que é essa? É a perspectiva interdisciplinar. Então, a alternativa correta é a alternativa A, interdisciplinar. Porque é a partir da interdisciplinariedade que eu consigo estabelecer uma visão dialética, sem perder a característica da profissão, as especificidades de cada profissão. Bom, agora 21, tenho certeza que vocês vão acertar, porque nós já fizemos uma pergunta extremamente parecida. O planejamento é um processo contínuo e sistemático, que conforme Miriam Veras Baptista, se organiza pelas seguintes etapas. Lembra que são 4 etapas? Primeiro eu vou refletir, depois eu vou decidir, depois eu vou agir e depois eu vou ter a retomada da reflexão. Então, a alternativa correta, nem vou ler as outras porque eu tenho certeza que vocês acertaram. A alternativa correta é a alternativa A, reflexão, decisão, ação e retomada da reflexão. Bom, pessoal, por agora é isso. Daqui a pouquinho a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, bons estudos. Até mais.